do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Oh, 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 oh. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz. Bom dia, igreja! A gente está celebrando esse domingo de Páscoa. Acabamos de ouvir depois da cruz. E depois da cruz, todos nós fomos outras pessoas, somos outras pessoas. A cruz de Cristo, o sacrifício dele na cruz do Calvário, mudou a nossa história. Éramos pecadores, ainda somos, mas não havia chance de regeneração.
com Jesus, todos nós que o aceitamos, que aceitamos o seu sacrifício, acreditamos na sua ressurreição, somos libertos e já não estamos mais sob o jugo do pecado. Quero convidar você para esse domingo em família, esse domingo histórico, esse domingo especial. Talvez o seu desejo, assim como o meu, fosse estarmos na igreja. Hoje, com certeza, teríamos um coro lindo cantando. Com certeza, a programação na IBA seria muito especial. Mas hoje, a programação é especial nos nossos lares. Você está vendo aqui uma pequena representação do que vem a ser o pão e o cálice, né, o suco. Nessa manhã ainda você vai ter oportunidade aí com a sua família de celebrar a ceia, mas queremos saudar você, pedir que você traga, né, toda a sua alegria, toda a alegria que vem de Deus, que ela contagie o seu lar, contagie os seus vizinhos, que seja uma manhã de bênção na sua casa. Quero orar pedindo que Deus nos abençoe. Que sejam aqui momentos marcantes, momentos divinos do Senhor nos nossos lares. Vamos pedir que Ele nos abençoe? Deus, estamos na Tua casa. Ó Deus, porque a Tua casa é o nosso corpo. A Bíblia vai dizer o tempo todo, vai ressaltar que nossos corpos são templos do Espírito Santo. Então, estamos na Tua presença nesse momento, celebrando mais uma Páscoa. Obrigado por ter enviado seu Filho. Obrigado porque Ele morreu, Ele ressuscitou e em breve virá nos buscar. Enquanto isso, nós vamos lembrando de tudo que Ele fez por nós. Não somos mais os mesmos, Deus, depois da cruz. E te agradecemos por isso. Muito obrigado. Abençoa esse tempo, abençoa esse momento, que seja um dia verdadeiramente de celebrarmos Jesus. É isso que eu oro, não porque eu seja merecedor, mas com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero chamar a sua atenção para esse momento de culto e dizer que Cristo se fez homem e morreu para que tivéssemos vida. Vamos ler juntos o texto que vai estar sendo exposto aí? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vamos louvar tudo o que Jesus conquistou na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança.
Sim, maior é o Deus que habita em nós. Ele conquistou tudo na cruz já por mim e por você. Há algum receio no seu coração? Há algum medo? Há alguma apreensão? Olha, fica tranquilo. Ele já conquistou tudo na cruz. Já está tudo sob o controle dele. E maior é Deus, maior é o nosso Deus do que todas as outras coisas. Quero lembrar a você que a gente está em campanha de missões. Fiquei feliz porque nessa semana algumas pessoas entraram em contato, falando que iam também fazer os seus depósitos para missões. Quero agradecer a Deus, então, por cada um daqueles que estão enganjados na nossa campanha. Louvo a Deus por suas vidas, que Deus continue a abençoar e a guardar vocês. A gente também quer lembrar que você pode fazer o seu dízimo, né, e a sua oferta, dar o seu dízimo e a sua oferta através de transferência bancária. A gente disponibiliza aí sempre a nossa conta, o número da nossa conta, a agência, tudo direitinho, para que você possa fazer a transferência, para evitar sair de casa. Mas se você quiser deixar, né, para entregar o dízimo na igreja, a gente está quase sempre, todas as terças-feiras, principalmente na parte da tarde, a gente está lá na igreja. Então, se você combinar com a gente direitinho aí, a gente consegue esperar você levar à igreja, se você quiser. A gente pode te dar o apoio nisso, mas o ideal é que você faça via transferência bancária. Eu também quero lembrar aqui, né, não poderia deixar de fazer, conforme eu fiz na semana passada, dos nossos aniversariantes, né? Afinal, a gente lá na igreja, a gente gosta de lembrar desse momento, a gente sempre faz menção, pede para você ir lá na frente, né? Então vamos lembrar daqueles que estão completando mais um ano de vida nessa semana, do dia 12 até o dia 19, se eu não estou enganado. Vou fazer a lembrança aqui de vocês. A gente tem Alessandra Batista, no dia 14. A gente tem a Dilma Barbosa, no dia 15. Temos a Irene, a Marcela, a Irene Pereira Monteiro. A Irene, a nossa querida irmã da melhor idade, a Irene Pereira Monteiro. Temos a Marcela Nascimento Silva, que é casada com Edmilson. E temos a Mari Selma, né, do Zé Luiz, nesse dia 16, fazendo aniversário. A gente também, no dia 17, temos duas irmãs, que é a Alessandra Martins e temos a Raquel Burgos. É o dia de comer bolo na casa de vocês, né? O bolo virtual, pelo menos, a gente precisa celebrar. E o seu José Manuel Ribeiro, o seu Zé, o nosso ex-zelador, faz aniversário no dia 19. E eu quero celebrar com o seu Manuel, seu Zé, mais um ano de vida. Coisa boa, né? A gente lembrar dos aniversariantes, a gente marcar assim essa data. Também quero lembrar a você dos aniversariantes de casamento. Vamos ver se a gente tem alguém aqui. Temos sim. A gente tem a Rita de Cássia e o pastor Marinaldo, é isso mesmo, dia 18, celebrando mais um aniversário de casamento. Então, parabéns aos nossos queridos irmãos, que Deus os abençoe. A gente vai agradecer por essas vidas, colocando elas no altar de Deus, também pedindo por você. Quero lembrar a você, autônomo, profissional liberal, não fique constrangido pela questão desse tempo, né, de talvez não ter aí
a oportunidade de dizimar e ofertar, fique tranquilo, fique em paz. Se você precisar de ajuda para resolver aquelas questões lá do governo, aquela ajuda emergencial, a Cláudia Sobral se coloca à disposição para te ajudar a fazer o processo. Cuidado, já tem muitos golpes na praça, então não vai se apertar aí, não vai cair em cilada. Vamos orar pedindo que Ele nos abençoe? Deus, te agradecemos, te louvamos pela oportunidade que temos de dizimar, de ofertar. Obrigado por aqueles que estão completando mais um ano de vida, mais um ano de casamento. Ó Deus, que seja um tempo de bênção na vida de cada um, o Senhor guarde a vida de cada um e que dentro em breve a gente possa voltar também a louvar o Senhor por aqueles que completam mais um ano de vida e de casamento dentro da nossa própria igreja. Fica em cada lar, abençoa cada dispensa, protege o nosso país, abençoa o mundo, ó Deus. Apesar das expectativas serem ruins para um futuro mais próximo, a gente continua a acreditar no milagre que o Senhor pode fazer, que só o Senhor pode fazer. Fica conosco, abençoa-nos, é isso que eu oro, não porque eu seja merecedor, mas com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Agora, nesse momento de comunhão, a gente vai dar aquele beijo, aquele abraço apertado em quem está do nosso lado. A gente vai mandar aquele beijo, aquele abraço virtual para quem a gente está sentindo falta nesse tempo aí de quarentena, de isolamento. Tá sentindo saudade de quem? Tá com falta de abraçar, de beijar, de cumprimentar quem lá da nossa igreja? Aproveita aí esse momento, Manda um abraço, manda um beijo, vamos nos confraternizar, vamos entrar em comunhão, afinal, estamos na Páscoa. É a melhor oportunidade para todos nós fazermos isso. Então, vamos lá. Abraço, beijo, mande aí os seus recadinhos virtuais e que Ele continue a nos guardar. Aquele que é o Verbo possui a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. João 1:4. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória 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 do Olá, bom dia, tudo bem? A gente está dando início a esse domingo de Páscoa, não sei como é que foi, Pude ver algumas fotos do seu final de semana, na sexta-feira muita gente assistindo o filme junto com a gente, mandando foto, foi bem legal. No sábado também,
os almoços aconteceram e eu sei que hoje outros almoços aí vão acontecer, outras comidas espetaculares também vão pintar. Mas a gente precisa então ministrar a palavra de Deus, né? Você viu aqui que hoje está um cenário um pouquinho melhor, a gente está com pão, está aqui, coloquei uma caneca para simbolizar, né, esse tempo de ceia do Senhor. Logo mais a gente vai ter a ceia daqui a pouquinho, mas antes a gente precisa ler a palavra, abrir a palavra, estar com você. A gente está nesse final de semana todo falando sobre o verbo ter virado gente, né? E eu espero que você tenha entendido isso que a gente quis passar para você, a mensagem que a gente quis passar para você. Então, que Deus tenha te abençoado e te abençoe ainda mais hoje. A gente vai finalizar essa série de mensagens, né? E eu quero perguntar a você, nessa oportunidade, é o meu jeito de pregar, né? Quero perguntar a você, como você lida quando falta luz na sua casa? Como é que é essa sensação quando acontece algum problema na rede elétrica e aí a sua casa fica sem luz? Você fica sem as lâmpadas, fica sem poder utilizar a TV, fica sem poder ligar o ar-condicionado. É fácil quando estamos sem luz, principalmente quando está no período da noite? Acredito que para você não seja, porque também para mim não é. Não é fácil lidar, né, com essa falta da luminosidade. É isso que a gente vai falar hoje, vai falar um pouquinho sobre luz. Na verdade, um pouquinho não, vamos falar muito sobre luz. Estávamos falando sobre o verbo, a importância do verbo. A gente ficou na sexta-feira e também no sábado frisando isso, né? Vimos que Jesus é o verbo que se tornou gente. Vimos como o verbo foi essencial na criação de todas as coisas, inclusive na nossa criação, na nossa existência. Percebemos que João e os outros apóstolos puderam ver a promessa se cumprindo a olhos nus. Ou seja, muita coisa boa, não é verdade? Só que a gente vai, para esse domingo de Páscoa, celebrar a ressurreição do Cordeiro, né? Aquele que tira o pecado do mundo. A gente aprende isso desde muito cedo. Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A gente vai festejar esse Cristo ressurreto. A nossa proposta ontem era celebrar em família. Na sexta-feira era lembrar, né, do sacrifício, era refletir em cima do sacrifício. E hoje a gente vai celebrar esse Cristo ressurreto. Hoje é domingo de Páscoa. Ele ressuscitou, venceu a morte e em breve virá nos buscar. Ainda na sexta-feira, a gente leu, né, o livro de João, no seu capítulo 1. Você lembra disso? Dos versos 1 ao verso 4. E propositalmente eu deixei o verso 5 para hoje, para a gente poder lê-lo e refletir em cima do versículo 5 de João 1 e também de muitos outros versículos, mas esse versículo será a nossa base aqui. O versículo 4 de João diz que Jesus é a luz dos homens, e no versículo 5 vai dizer que ele, Jesus, também brilha em meio às trevas. Vamos à leitura? E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram, ou não o derrotaram, porque essa luz, a gente está falando que essa luz é Jesus. E aí, nessa manhã, eu quero ministrar sobre a sua vida, sobre o seguinte tema: o verbo virou gente e ele brilha sobre nós. Será que você pode repetir? O verbo virou gente e ele brilha sobre nós. E usando alguns outros textos da Bíblia, a gente vai relembrar o valor da luz e como desde os primórdios Jesus é a luz para todos os povos. Eu estava lembrando, enquanto me preparava para essa ministração, eu estava me lembrando do tempo na África.
Em 2014 eu tive a oportunidade de estar em Guiné-Bissau e depois poucos dias no Senegal. Mas eu lembro muito bem da Guiné-Bissau e de como a luz é importante, né? Eu pude perceber ainda com mais intensidade o valor da luz, da energia para um povo. A Guiné-Bissau tem muita dificuldade com energia. Muitos países ainda do continente africano têm dificuldade com energia. Então não é todo mundo e também não é toda hora que você tem luz. A maioria das pessoas, aquelas que têm condições, aí não são muitas, são poucas, aquelas que querem ter luz à noite, querem ver uma televisão, algo assim, precisam de geradores ou então de placas solares. Então, no tempo que eu tive na Guiné-Bissau, pude perceber que a noite era uma escuridão ainda mais impactante, ainda mais difícil de se lidar, porque eram poucos os lugares que tinham luzes. Geralmente a gente saía pouco, né, à noite, mas pude perceber que havia uma dificuldade muito grande com relação à luz para aquelas pessoas caminharem à noite. E aí quando eu estava lembrando da África, eu estava lembrando de um missionário que lá de Guiné-Bissau, ele veio ao Brasil a pedido da junta, e ele ficava impressionado, ele contando isso no seu testemunho, ficava impressionado como aqui no Brasil todos os interruptores que ele apertava tinha luz, porque não era a realidade que ele vive lá na Guiné-Bissau. E aí ele estava agradecendo a cada missionário, né, e falando de como ter luz e como ter essas coisas básicas que eu e você nem sempre valorizamos. É importante. Talvez a luz ela só seja de fato valorizada por nós quando ela não chega nas nossas casas, né? Quando dá aquele problema, como eu falei com você no início, ou então a luz só seja valorizada quando chega a conta da Light, né? Quando chega aquele mês pesado, aquele verão onde a gente ligou o ar-condicionado e a conta foi lá no alto, a gente valoriza, ali a gente valoriza o preço, né, que pagamos pela luz. O pastor Davi Curti até me lembrou que quando as mulheres vão ganhar os seus bebês, né, ele me falava isso, qual é a expressão que geralmente nós usamos? Ela vai dar a luz. Ou seja, a criança está ali no escuro, dentro da barriga da sua mãe, está sendo bem tratada. Mas está no escuro e aí, já perto de nascer, no momento de nascer, ela vem para a luz. Como te falei, a ideia é pensar hoje em como Jesus é essa luz. E nesse primeiro momento da nossa mensagem, eu quero enfatizar que a luz estava no princípio de tudo. O primeiro ponto da nossa ministração é que a luz estava no princípio de tudo. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. É Gênesis 1, de 3 a 4. No primeiro dia da criação do mundo e de tudo que nele há, o nosso Deus, a Bíblia vai contar lá, criou os céus e a terra. E logo depois diz a Bíblia que ele disse: haja luz. No latim é o fiat lux. Lembra daquela marca de fósforo, né? Tinha essa expressão fiat lux. Quando a luz aparece, imediatamente percebe-se a diferença que há entre ela e as trevas. Ou seja, a luz não combina com as trevas. Imagina agora se eu tivesse que apagar todas as luzes aqui, só tivesse o som da minha voz. Qual seria a sensação? Você talvez fosse aguçar um pouquinho mais, né? Aí os seus ouvidos,
para captarem o som da minha voz. A gente vai continuar falando de luz e eu quero que você perceba o valor que a luz tem nas nossas vidas. No primeiro dia da sua criação, no primeiro dia, Deus ele faz com que a luz apareça. Perceba que a luz ainda não era o sol. O sol só vai aparecer no quarto dia. A luz aqui é algo, e a gente sabe que hoje a nossa fonte de luz é o sol, né? Todos nós estudamos um pouquinho, sabemos que a nossa fonte de luz é o sol, mas aqui ainda o sol não havia sido criado. E a gente percebe que há uma luz ainda mais intensa, ou mais forte, ou anterior à própria luz do sol. E olha o que o novo comentário da Bíblia vai dizer. O caráter primário da luz, mesmo antes do sol, é um dos postulados da ciência moderna. E isso foi em 1953. Em 1953, isso já era um dos postulados da ciência moderna, que defendia que antes do Sol já havia alguma outra fonte de luz ainda mais forte. A luz era aqui algo maior do que o próprio Sol, que vem a ser o nosso astro-rei, né? Não sei se você conhece essa expressão, mas o Sol ele é conhecido como o astro-rei. E em qualquer pesquisa rápida que você for fazer, verá que o Sol é o maior objeto do nosso sistema solar. Então, se o Sol é o maior objeto do nosso sistema solar, o que dizer dessa luz que vem antes do Sol? Eu quero entender nessa manhã com você que essa luz presente no versículo 3 de Gênesis 1 é uma manifestação clara do próprio Jesus, no princípio de todas as coisas. A gente leu lá no capítulo 1 de João, nos versículos 4 e 5, que a luz brilha sobre todos os homens. A gente viu lá na leitura de João 1, e eu vou até aqui abrir de novo, né, para lermos juntos o João 1, os versículos 4 e 5, e olha o que os versículos vão nos dizer. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Algumas versões vão falar que as trevas não a compreenderam. Essa luz é Jesus, querido. A luz estava no princípio, foi o primeiro ponto da nossa ministração. A luz está no princípio de todas as coisas. Jesus está no princípio de todas as coisas. Até mesmo você vai ver os Salmos dizendo que ainda como quando éramos informes, substâncias informes, dentro da barriga da nossa mãe, Jesus ali, o Deus, nosso Deus, ali através de Jesus, através do seu Santo Espírito, jogava luz sobre nós. E a luz, como a gente já compreendeu, ela existe para iluminar aquilo que está escuro. Jesus será o farol a nortear toda a criação. A história da criação vai dizer que antes de tudo que foi criado, Jesus era o farol a iluminar toda essa criação. Em tempos de obscurantismo, em tempos onde a população está tateando no escuro, mais do que nunca, é necessário que os filhos de Deus, eu e você, co-irmãos do próprio Cristo, manifestemos a luz do Altíssimo em meio a tudo isso. Será que você está disposto? Assim como houve separação entre a luz e as trevas no início de tudo que há, a gente não pode se conformar e não podemos nos amoldar àquilo que é escuro.
Não podemos deixar nossas lanternas apagadas em meio a tanto caos. Porque nos fala a Bíblia, houve separação entre a luz e as trevas. No segundo ponto da nossa palavra, eu quero destacar: a luz anuncia a salvação para a humanidade. Olha o que o próximo texto vai nos dizer, o texto de Isaías 60, dos versos 1 ao 5. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, e as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê. Todos esses se ajuntaram, e vêm a ti teus filhos. Vem a ti, e teus filhos virão de longe, e tuas filhas se criarão ao teu lado. Então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará. Uns 300 anos antes da chegada do Redentor, o profeta Isaías, tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai mostrar que Jesus é a luz para iluminar todos os povos, para iluminar toda a terra, porque ela está cheia de pecado. Em especial, ele vai dizer que a Jerusalém celestial surgirá como um farol para todos aqueles que estiverem ao seu redor. E aqui vai dizer que o pecado escurece a nossa vida. O pecado faz sombra naquilo que Deus quer iluminar. Contudo, Isaías ele se aprofunda um pouco mais no versículo e atesta que ao vermos a luz, ou seja, Jesus, porque eu estou falando que Jesus é essa luz, seremos iluminados também. E assim como a lua reflete a luz do sol, devemos nós também refletirmos a luz de Cristo. Jesus vai dizer que não se coloca uma candeia debaixo de uma vasilha. Muito pelo contrário, se coloca no lugar alto para iluminar o máximo possível. Será que compreendemos como que somos candeias, como candeias na mão do nosso Senhor? Será que você consegue compreender isso? Será que temos anunciado que a luz que ilumina a todos está voltando e quer salvar a todos? Quer iluminar a todos? Qual tem sido o seu papel? Qual tem sido a sua postura diante disso que a gente está falando corriqueiramente aqui? Por fim, já que apresentamos a luz no princípio, a luz antes dela vir à Terra, a gente apresentou a luz no princípio lá em Gênesis, a luz antes de vir à Terra, quando a gente citou Isaías, a luz enquanto ela viveu aqui, quando a gente cita os textos de João 1, nada mais justo que nós vermos essa mesma luz, como essa mesma luz se relaciona conosco, mesmo depois de já ter voltado para junto do Pai. Por favor, vamos pensar, a luz nos torna através do seu sacrifício. Leiamos 1 João 1,4,7. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Do início ao fim, a luz se faz presente. E já nos últimos livros da Bíblia, a nossa compreensão sobre ela só tende a melhorar. A gente fez um passeio, início, meio e fim. A nossa compreensão foi ficando um pouquinho mais profunda. Foi melhorando à medida que nós líamos os textos que refletiam ou que falavam sobre a luz.
a luz está presente em todas as coisas. Jesus é a luz do mundo. O João, que é o autor que a gente acabou de ler, nesse pequeno trecho, a gente pode perceber que é o mesmo João. Por mais que alguém já tenha ensinado que não é o mesmo João, eu acredito que seja o mesmo João. E a gente vai ver o texto se assemelhando bastante lá com João 1, dos versos 1 ao verso 5, quando a gente vai fazer ler essa questão da luz e pensar sobre essa questão da luz. O texto de 1 João, o autor da carta de 1 João, vai também falar sobre luz de um modo muito próximo, que é apenas, no meu entendimento, apenas uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus e da subida dele ao céu, poderia falar com tanta propriedade, com tanta força, como nós lemos aqui, né? Eu deixei claro nesses dias que Jesus é a luz, repetindo, Jesus é a luz. E Jesus, enquanto filho, ele sempre buscou andar de maneira correta diante do seu Pai. A gente vai ler isso na história, Jesus sempre se relacionando com Deus de uma forma muito respeitosa, partilhando com Ele os seus lamentos, aquilo que estava no seu coração. Então, Jesus sempre buscou essa relação, ele sempre buscou andar de maneira correta diante de Deus, e os versículos que a gente leu em 1 João vão deixar claro que há uma promessa para nós. E já me encaminhando para o final dessa palavra, eu quero dizer que as promessas que estão lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, as promessas de Deus que vemos registradas na Bíblia, também são promessas para mim e para você nesse tempo. E fala, olha, se buscarmos andar na luz, sem querer qualquer tipo de embaraço com as trevas, sempre haverá comunhão entre seus filhos, pois é o sangue do Cordeiro Pascual que nos habilita a isso. Você já parou para pensar nesse texto? Enquanto eu lia, será que você refletiu em cima desse texto? Enquanto houver da nossa parte um desejo sincero de andarmos na luz como Cristo andou na luz, sempre haverá comunhão entre os irmãos. Alguns questionavam a decisão de nós celebrarmos a ceia, mas o que é a ceia nesse tempo? O que significa a ceia para mim e para você? Não é o memorial? Não é lembrarmos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Não é também um sinal de comunhão entre os irmãos? Nessa manhã ainda, você vai ser estimulado a pensar nos seus irmãos, a não estar com eles fisicamente, mas estar no pensamento. Mas voltando aqui, já me encerrando aqui a ministração, eu quero trazer à memória que o Verbo se fez gente, que agora brilha sobre nós e em nós, nos tornando através do seu sangue, vertido na cruz do Calvário, um somente. Foi para isso que Jesus morreu. Ele morreu para que tivéssemos salvação, que encontrássemos o caminho de novo para Deus, mas para que também vivêssemos em comunhão. O seu sangue nos limpa, nos purifica, mas também nos une em um só corpo. Somos irmãos uns dos outros através de Jesus Cristo. E eu quero, nessa oportunidade, nessa manhã que eu chego à sua casa, entender que Deus está aqui e que quer ceiar junto conosco. Vamos nos preparar para a ceia? Reflita, faça uma oração, peça para Deus
te dar uma compreensão ainda maior de que Ele é o Verbo, de que Ele é a luz. E como vimos nesses dias, o Verbo traz ação, e como vimos hoje, a luz ilumina. Que eu e você possamos agir nesse tempo difícil e iluminarmos essa sociedade que anda tão carente de luz. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui? Senhor, estamos mais uma vez nos lares dos nossos irmãos e queremos pedir que essa ministração tenha encontrado no coração de cada um deles um lugar para que haja mudança, haja uma nova postura, haja um reconhecimento do Verbo que se fez carne, que se fez gente, e da luz que ilumina todos os homens e veio para mostrar o caminho para essa sociedade. Abençoa agora, Deus, quando vamos participar da ceia, que seja um momento dedicado ao Senhor. Muito obrigado pelo teu sacrifício. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama teu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, Um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Jesus, Ele vem
alcançado. O teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. contemplar o Senhor E te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Dêem graças ao Pai que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses 1, 13 e 14. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador. Eu vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em
da gente celebrar a ceia. Você estava acompanhando aí a nossa ministração, a nossa mensagem, e percebeu como a mensagem nos trouxe até aqui, a esse momento de ceia. Queremos iniciar esse momento dando algumas orientações. Nós não gostaríamos de estar nos reunindo para a ceia dessa forma. Eu prefiro estar na igreja, eu gostaria muito de estar na igreja, mas a situação do nosso país nos levou a nos reunirmos assim. A ceia, segundo o que nós batistas entendemos, é um memorial, é uma lembrança, é uma ordenança até. Mas ela não é um sacramento. Nós não entendemos que o corpo de Cristo está presente no pão e que o sangue de Cristo é o suco que nós vamos beber. A gente apenas tem no pão a lembrança da carne de Cristo que foi trucidada, violentada, e no suco de uva uma lembrança do sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário. Como lembrança, como memorial, a gente então está habilitado dentro dos nossos lares a celebrarmos a ceia com nossa família. Alguns vão dizer da necessidade de um sacerdote, mas eu entendo que você, homem, você, mulher, todos nós que lideramos a nossa casa, estamos habilitados a celebrar a ceia do Senhor. Então, fique à vontade. A gente não vai tornar esse momento de ceia em casa algo normal. A gente não vai repetir isso e depois que o coronavírus for embora, a gente não vai ficar repetindo isso sempre nos nossos lares. Isso só acontece quando há uma limitação de não estarmos reunidos no templo. Então fica tranquilo, porque a gente tem buscado a orientação de Deus para isso. Para celebrarmos a ceia, eu quero convidar você ao texto que dá base para a gente falar sobre a ceia do Senhor, que é a última ceia de Jesus. Está lá em Mateus 26, a partir do verso 17 de Mateus 26, nós vamos ler a palavra de Deus e eu quero que você acompanhe aí. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estavam comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhes um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então, Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e disse, dando aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam deles todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus estava pronto, no Monte das Oliveiras ali, vai se dar os últimos momentos de Jesus ainda livre. E esse último momento com os discípulos foi usado para lembrar que ele era o Cordeiro de Deus, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E ele recomenda, olha, sempre que vocês estiverem reunidos, bebam do cálice e comam do pão e façam isso em memória de mim. Lá naquela mesa onde a gente coloca a ceia, tem lá exatamente essa frase, em memória de mim. Estamos nos reunindo para a ceia em memória de Jesus Cristo. Você já viu que ele é o Verbo, e esse Verbo se fez carne, e agora a luz dele brilha sobre nós, indicando o caminho. E um dos indicativos desse caminho é a ceia do Senhor, é lembrarmos o que ele fez na cruz do Calvário. Eu estou aqui com a minha família, eu vou pedir para Silvana orar, agradecendo a Deus por esse momento, orando a Deus por esse momento no seu lar. Que a paz de Deus possa estar na sua casa nesse momento, que você possa avaliar a si mesmo, é uma orientação bíblica, e aí depois nós vamos tomar do cálice e comer do pão. Senhor, nós queremos nos colocar na Tua presença nessa hora e queremos Te adorar, Pai. Porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador, Pai. E hoje nós estamos aqui, Pai, mais uma vez para lembrar do Teu sacrifício de amor, Pai. A maior expressão de amor que existe, Pai, nós temos em Jesus, Pai. E nós Te louvamos também por isso, Senhor. Te louvamos, Pai, porque o Senhor escolheu, Pai, foi decisão Sua, Pai, entregar a Sua vida por nós, Pai. E hoje nós estamos livres, nós temos salvação em Ti, Jesus. Senhor, eu quero pedir que o Senhor abençoe cada lar, cada família, Senhor. Que a Tua presença seja real, que a Tua presença se manifeste em cada família, Senhor. Que juntos aqui, como nós estamos agora, eles também possam estar e possam celebrar, Pai, a Tua morte e também a Tua ressurreição, Pai. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Embora a gente tenha passado dias difíceis, mas o Senhor tem estado conosco todos os dias, Pai. Nós Te louvamos por tudo, Pai. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu quero convidar você a... Não sei se você fez aí um diácono de plantão, eu não sei como é que você organizou essa celebração da ceia. Nós estamos fazendo aqui sentados. O João vai pegar ali os cálices, vai passar um para a mãe dele e outro para mim, e vai pegar o dele. Eu quero dizer para você que a sua criança aí dentro de casa, habilite ela, né? Esteja partilhando também com ela o cálice, o pão. É tempo da gente estar em família celebrando a Deus. João ainda não é batizado, mas a gente está liberando, já fizemos isso 1 ou 2 vezes na igreja. E como estamos nessa situação não comum, a gente pode convidar nossos filhos para participarem desse momento com a gente também. Tá ok? Então o João pega o cálice, dá para a mãe. Dá o meu. Eu quero partir o pão, né? Não sei se Jesus fez dessa forma, não sei como é que o pão estava lá. O bom de nós realizarmos a ceia, alguém falou isso para mim durante a semana, é que a gente poderia dar uma melhorada no cálice. A gente pegou um cálice um pouquinho maior, né, do que está lá na igreja, a gente comprou um cálice um pouquinho maior, e a gente então vai partir o pão. Você vai distribuir o pão aí na sua casa, e nós vamos comer do pão e beber do vinho, beber do suco. E a gente vai lembrar as próprias palavras de Jesus aqui, né, já no final do capítulo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, e ele disse: comam, tomem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida ele disse: bebam, todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Que eu e você comamos e bebamos em memória de Cristo Jesus. Comamos e bebamos todos nós.
Jesus deu graças por esse momento. E a gente também vai dar graças por esse momento. Que bom você poder estar reunido com a sua família nesse tempo para adorar Jesus. E eu quero convidar o João Felipe para orar, agradecendo a Deus por podermos participar da ceia e agradecendo por cada família em casa. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Obrigado por podermos participar da ceia. Eu peço por todas as famílias, que elas possam também celebrar a ceia com toda a família. E que o Senhor abençoe todas as famílias. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe o seu domingo. Que esse domingo fique marcado na sua memória, na sua lembrança, de um tempo onde o coronavírus nos obrigou a ficar em casa. Nós tivemos um momento singular com a nossa família. Que Deus abençoe a todos e seja um tempo de bênção nos nossos lares. Até a próxima quinta-feira, até o outro domingo. Continuamos a orar para que Deus nos abençoe. Tenham todos um excelente domingo no nome de Jesus. Quero dizer para você que as nossas atividades ainda continuam suspensas, né? Chegando ao final dessa celebração. Quero dizer que ainda não estamos lá com nenhum funcionário, exceto na terça-feira a gente não está com a igreja aberta. Lembrar você da terceira idade, se você precisar de qualquer ajuda com compras, faça contato com a gente, não vá sozinho para a rua, não vá para a rua, fica em casa, eu sei que é difícil, mas não vá para a rua. Quero agradecer, usar esse espaço aqui para agradecer a nossa irmã Zenaide, que prontamente se disponibilizou a estar vacinando os idosos da nossa igreja. A gente vai negociar com ela uma segunda rodada de vacinação aí em quem não pôde ser vacinado dessa primeira vez, mas alcançamos um número significativo de irmãos e irmãs. Fico feliz por esse movimento da irmã Zenaide, da igreja, que você continue orando para que a gente continue a influenciar o nosso bairro, a nossa cidade, transformar a nossa cidade pela ação de Jesus Cristo. Então, louvando a Deus por isso, fica em casa, repito, repete a pessoa que está ao seu lado, fica em casa, né? Não saia à toa, tenta se programar, eu sei que é difícil, não tem muito dinheiro para talvez fazer uma compra muito grande, mas tenta se programar pelo menos para uma semana, para ficar em casa, para obedecer aí as recomendações
dos especialistas, ok? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana. A gente vai encerrar com uma canção, a gente vai encerrar com Graças Dou, e você vai cantar junto, louvar aí, bater palma, vamos cantar juntos, porque esse é o tempo que o Senhor tem nos dado. Que Deus abençoe a todos, tenhamos uma excelente semana nele. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por tudo que vimos e ouvimos. Fica conosco nesses momentos difíceis. Fortalece cada família, guarda aqueles que estão precisando ir ao trabalho, que seja, ó Deus, os teus anjos acampados ao redor dos nossos irmãos e irmãs, e que o mais breve possível o Senhor possa abreviar esse tempo para nós. Muito obrigado por tudo aqui. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. A gente vai continuar louvando.